Você acha que a logo em pixel vai ter a mesma versatilidade e a mesma qualidade da logo em vetor? Nesse primeiro episódio aqui, eu vou comentar uma coisa que muita gente, mas muita gente sempre vem me perguntar. Seja no YouTube, Instagram, Facebook, todo mundo vai em todas as minhas redes e pergunta: Guilherme, eu posso fazer uma logo no Photoshop? Eu posso fazer logos igual as que você faz no Photoshop? Para começar, se você não me conhece, o meu nome é Guilherme, eu sou designer de logos e mais especificamente designer de logos e esporte. Eu tô aqui para poder mostrar para vocês por que criar logos no Illustrator e não no Photoshop. E não só no Illustrator, você pode criar no CorelDRAW ou em vários outros softwares vetoriais. Tranquilo? Então, vamos lá. E para começar tudo, a gente vai entender o que é uma logo, afinal de contas. O que é? Porque a gente vai falar tanto aqui de logo, a gente tem que entender o que é uma logo. Uma logo, nada mais, nada menos, vou fazer uma explicação super básica aqui, é a representação gráfica de uma empresa, sei lá, pessoa, time, qualquer coisa. Então, basicamente, a logo é a representação gráfica daquilo. Por trás de uma logo, você consegue, às vezes, saber várias coisas dessa empresa, pessoa, o que seja. Você consegue saber, às vezes, qual é o nicho de mercado, qual que é o intuito. Resumindo, você consegue saber várias coisas ali só por essa representação, que, na verdade, é a logo. Tranquilo? Então agora com essa definição básica, super básica que eu dei, vamos continuar aqui. Então tá, vamos supor que você pediu uma logo, você encomendou uma logo e eu fiz uma logo para você e te entreguei ela. Essa logo que tá aparecendo aí na tela agora. Tranquilo? Então o que você vai querer fazer com essa logo? Você vai querer começar a estampar ela em tudo quanto é lugar. Você vai querer colocar ela, sei lá, na fachada da sua loja, nas revistas, redes sociais, em tudo quanto é canto. Ela vai ficar grande, ela vai ficar pequena. Você vai querer representar ela de tudo quanto é tipo de jeito, ok? Então, será que uma logo feita no Photoshop ela vai conseguir ter tanta flexibilidade assim quanto uma logo feita no Illustrator? Uma logo em pixel, resumindo, uma logo em pixel vai ter tanta flexibilidade quanto uma logo em vetor? Guilherme, como assim? Pixel, vetor? Eu não tô entendendo. Tá, o que é pixel, o que é vetor? Vamos lá, vou dar uma explicação aqui rápida e simples do que é pixel e o que é vetor. Vamos entender assim, o que é isso aí. Basicamente, pixel são vários quadradinhos. Para quem não sabe, um pixel é um quadradinho, ok? Quando nós juntamos vários pixels, você começa ali a ver algumas formas. Um jeito fácil de se entrar na sua cabeça são os videogames mais antigos, ok? Lembra do Super Mario? A primeira versão do Super Mario, nessa nova 3D não. O Super Mario já passou por várias e várias versões. Mas eu tô querendo falar com você daquela primeira versão do Super Mario, ok? Então, na primeira versão do Mario, você vai ver ali vários pixels, ok? Você vai ver quadradinhos que se juntam para poder formar uma figura. E até hoje, na área gráfica, funciona da exata maneira. A única diferença é que hoje nós temos muitos pixels, ok? São tantos pixels que a gente nem consegue parar para contar. Antes não, você viu o Mario, ele consegue contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele tem tantos pixels. Hoje em dia não. A nossa tela, por exemplo, se você está me vendo aí no computador ou no celular, provavelmente a sua tela tem 1920 pixels por 1080. Tranquilo? Provavelmente a sua tela tem essa dimensão que eu tô falando. Então são 1920 pixels. Então é daqui, ó, onde você tá vendo meu dedo, até aqui, ó, onde que o meu dedo vai terminar agora, você tá vendo 1920 pixels. E descendo aqui isso tudo aqui da tela, você vai ver 1080 pixels. Então, somando isso tudo, multiplica só pra você ver a quantidade de pixels que tem essa minha imagem aqui agora. São muitos pixels. Então, você tá me vendo agora por pixels. Então, são vários quadradinhos juntinhos que formam uma imagem, tranquilo? Então, isso são pixels. Então, tá, já entendemos o que é pixels, vamos entender agora o que é um vetor. O que é uma imagem vetorial? Imagem vetorial é mais difícil de eu te explicar. Mas vamos tentar aqui de uma forma fácil. A gente vai ter ali os pontos de ancoragem ou nós, como você quiser chamar eles. O que acontece que, na verdade, um vetor, a gente pode resumir que ele é uma forma,
ok? Então a gente pode ter o vetor de uma bola, um vetor de um quadrado, um vetor de várias coisas. Só que tem que não necessariamente é apenas uma forma. Nós podemos juntar várias formas para poder formar novas coisas. E não necessariamente precisa ser uma bola. Eu posso fazer uma forma totalmente personalizada. A diferença é que para poder formar essas formas, eu tenho pontos de ancoragem, ou nós, como eu disse. Tranquilo? Esses pontos de ancoragem, eu estico, eu deformo eles a ponto de criar um traçado, uma linha. Essas linhas se conectam e aí sim formam uma forma. Tranquilo? Como que eu defino, às vezes, o peso de uma imagem? Um peso de uma imagem em pixel. E como que eu defino também o peso de uma imagem, de um vetor, na verdade? Tranquilo? Então vamos ver como que eu vou definir o peso de uma imagem em pixel e um peso de uma imagem em vetor. Você já sabe que uma imagem em pixel são vários quadradinhos, tranquilo? E uma imagem em vetor são nós, são pontos de ancoragem. E para mim definir o tamanho de cada um de uma imagem em pixel e de uma imagem em vetor, o que eu vou saber? Para mim definir primeiro a imagem em pixels, eu tenho que ver quantos quadradinhos de quantas cores diferentes eu tenho ali. O quanto mais cores diferentes, mais tonalidades diferentes e mais quadradinhos eu tiver em uma imagem, mais pesada ela é. Logo, por isso eu vou ter mais definições e tudo mais. Igual minha pele aqui. Vocês acham que tem quantos tons diferentes? Às vezes fala, mas sua pele aí é só mais ou menos um cor de pele e tal, é mais tranquilo. Não. Pra você ter noção, ó, aqui é mais escuro, aqui é mais claro. Só para fazer essa transição, provavelmente tem milhares e milhares e milhares, se não for milhões de cores. Então é muita cor, são muitos quadradinhos para poder definir isso aqui. E cada quadradinho é bem levinho, mas quando você junta todos em uma imagem com vários e vários e vários quadradinhos, você aumenta aí o peso dela. Então assim é definido o peso de uma imagem em pixel. Tá, e o peso de uma imagem em vetor? O peso de uma imagem em vetor vai ser definido ali principalmente pela quantidade de nós que ele tem. Se eu fizer um círculo e ele tiver vários nós, eu vou te dar um exemplo agora. Vamos ver aí na tela. Eu não sei porque eu estou narrando isso antes de fazer todas essas simulações, mas você vai ver na tela. Eu vou fazer agora um quadrado que vai ter apenas 4 nós. Vai ter um nó em cada extremidade. E eu vou fazer um outro quadrado que vai ter muito mais nós. Tranquilo? Muitos nós em volta dele. E eu vou salvar os dois e a gente vai ver a diferença de peso. Na prática, como são dois quadrados exatamente do mesmo tamanho, era para ter o mesmo peso, correto? Então, vamos ver. Vocês estão vendo aí na tela agora os dois quadrados e logo abaixo vocês estão vendo também o peso deles. Para vocês verem aí, tirarem a prova real da diferença que tem os nós, tranquilo? Eu vou fazer aqui agora uma interrupção didática para vocês entenderem. Vocês estão vendo que um arquivo está com 196K e o outro está com 199K. Você deve estar pensando, poxa, mas é só 3K. Sim, são 3K, mas pensa bem, é a exata mesma forma, é o mesmo vetor. A diferença é que tem mais pontos de ancoragem. E pensa bem, aí a gente só tem um quadrado e mesmo assim ele só está com um contorno, ele não tem preenchimento, ele não tem efeito, ele não tem nada aplicado. Então ali eu tenho um quadrado com mais pontos e um quadrado com menos pontos, já deu diferença. Agora imagina um projeto completo, cheio de formas, cheio de efeitos, cheio de cores e tudo mais. Então, esses 3K podem se multiplicar cada vez mais e dar uma diferença maior ali entre os arquivos. Então, esse aqui foi um exemplo bem simples que eu dei com os quadrados para vocês verem que dá diferença quando você tem mais pontos de ancoragem. Tranquilo? Para mim otimizar uma imagem em pixel, eu tenho várias formas de fazer, então é bem diferente em cada software. Mas em vetor não. O vetor, como ele é, digamos que um formato universal para os próprios softwares de vetores, a gente tem arquivos universais ali para os softwares que são propriamente editáveis, eu consigo simplesmente diminuir a quantidade de pontos de ancoragem. Diminuindo a quantidade de pontos de ancoragem, eu diminuo o tamanho, o peso, digamos assim, do meu vetor. Eu já estava comentando aqui a facilidade de edição de um arquivo em vetor. Então, é muito mais fácil você editar um arquivo em vetor do que um arquivo em pixel. Tanto porque um arquivo em pixel, ele não é editável. Tá bom, Guilherme, mas e se eu salvar o arquivo em PSD
Eu vou ter um arquivo que no final das contas pode virar um pixel, mas o PSD é editável. Sim, jovem gafanhoto, o PSD ele é editável, mas não um arquivo que você salva, tranquilo? Então, se eu pegar um arquivo em vetor ali, que está salvo em alguma extensão vetorial, e eu abrir ele em qualquer software vetorial, eu vou conseguir editar ele, independentemente do que aconteça, entendeu? Então, essa é a diferença. O arquivo em pixel não. Se eu pegar um JPEG e eu jogar ele ali para dentro de qualquer software de edição, lógico que se eu tiver uma habilidade melhor no Photoshop e tudo mais, eu consigo sim editar ele e tudo mais, se ele tiver com a qualidade boa, mas eu não tenho essa facilidade de edição que eu tenho no arquivo em vetor. Vamos fazer o seguinte então. Eu vou pegar dois arquivos com a mesma resolução, tranquilo? Eu vou fazer no Illustrator, vou pegar a logo que eu vou fazer aqui, a logo que vocês estão vendo que eu já fiz aqui de base para esse nosso vídeo. Eu vou salvar uma versão em vetor e uma versão em pixel, mais específica, uma em PDF, ok? E a outra em JPEG, tá? Salvei esses dois formatos. Então a gente tem um formato em pixel e um formato em vetor. O que eu vou fazer é tentar editar eles. O que eu vou fazer editando eles? Eu vou tentar trocar a cor desse meu vetor e eu vou tentar tirar o fundo, tranquilo? E depois eu vou pegar essa imagem e eu vou aplicar em cima de outra imagem, como se fosse uma marca d'água. Eu quero ver o trabalho que eu vou ter e se eu vou ter a mesma qualidade de um em outro. E depois que eu fizer isso tudo, eu vou expandir cada uma dessas logos para poder colocar em cima desse vídeo. Então vocês estão vendo agora uma parte vazada da logo em pixel por cima de mim. Vocês podem ver que aqui, eu não sei onde que está passando essa logo, nem sei que logo que é porque eu ainda não fiz. Vocês estão vendo que provavelmente está tendo alguns quadradinhos ou está meio embaçado por aqui. Isso é porque eu peguei a mesma logo na mesma resolução e expandi ela e joguei aqui em cima. Tranquilo? E agora vocês estão vendo a logo em vetor em cima de mim aqui de novo. Ela está bem expandida, do mesmo tamanho da outra logo em pixel e está aqui em cima de mim. E dessa vez vocês não estão vendo nenhum borrão ou nenhum quadradinho aqui em cima de mim. Justamente para vocês verem a diferença. O vetor não deforma. O pixel deforma. Porque além de tudo que eu falei, facilidade de edição, o peso dos arquivos e tudo mais, a gente tem essa vantagem no vetor. Ele não se deforma. Ele não pixeliza, digamos assim. Então você pode expandir o tamanho que você quiser, pode colocar ele enorme, que ele não vai perder a qualidade. Enquanto você também pode colocar ele pequenininho, que ele não vai perder a qualidade. Mas diminuir, você não perde a qualidade de qualquer jeito, mas aumentar, meu amigo, você sabe que aumentar, dependendo do tamanho que você for pôr a sua logo, é bem difícil manter a qualidade. Não deixar embaçado, não deixar um pixel ali aparecendo aqui, outro ali, e o vetor tem essa qualidade. Tá, então vou pegar a mesma logo, a mesmíssima logo, uma tá aberta no Photoshop, outra tá aberta no Illustrator. Você tá vendo aí as duas telas agora, e o que eu vou fazer? Eu vou dar zoom. Eu tô dando zoom, eu tô dando zoom, eu tô dando zoom. No Photoshop vocês podem ver que uma hora ele nem dá mais zoom. Por quê? Porque ele chegou no máximo. Você tá vendo ali todos os pixels que compõem aquela parte. No Illustrator não. No Illustrator você já tá vendo que não tem mais onde dar zoom. Ainda tá perfeitinha. Aí a volta, a curva, a divisão, você não vê nem um pixel, tranquilo? Então eu posso salvar esse meu arquivo do tamanho que eu quiser. Eu posso pôr ele em 4K, 5K, 8K, 10K, que ele não vai perder essa qualidade. Então você também tem essa vantagem, esse benefício de fazer uma logo em vetor. Tá, e agora vamos voltar lá para as primeiras perguntas que eu fiz aí. Você acabou de ter a sua logo, você tá com ela, você já tá super empolgado, você quer começar a estampar ela em todo lugar, na sua empresa, lá na fachada, no tapete, no uniforme, nas redes sociais, onde for. Você acha, agora eu vou te fazer, depois que você já pegou todas essas explicações, você acha que a logo em pixel vai ter a mesma versatilidade e a mesma qualidade da logo em vetor? Agora que você já viu esse vídeo aqui inteiro, você sabe que não. Por quê? Porque a logo em vetor você já vai ter tudo isso. Você, além de ter um arquivo mais leve, você vai ter um arquivo que vai poder ir para
todos os tamanhos que você quiser. Então, eu fiz ela pequenininha aqui em vetor, mas eu quero pôr lá na fachada da loja, quer dizer, uma placa de 10 metros por 6 de altura. Eu consigo. Não tem nenhum impedimento de eu fazer, porque eu vou conseguir aumentar a minha logo para poder chegar ali nesse tamanho, sem perder a qualidade, sem às vezes ter que refazer. Eu já vi muita gente que faz logo no Photoshop, aí depois o cliente precisa de um arquivo maior, ele basicamente refaz a logo toda de novo para poder entregar. E mesmo assim, quando você refaz, ela não fica a mesma coisa e dá um baita de um trabalho. E eu acho que a última coisa que você quer é ter mais trabalho depois que você já fez a sua logo. Eu vou aproveitar que a gente falou aí de fachada, uniforme, redes sociais, todos esses lugares que a gente coloca a logo, para poder falar da facilidade de adaptação que essa logo tem em qualquer lugar. Tanto para imprimir, quanto para importar às vezes para outro software, para poder bordar, para poder fazer qualquer coisa. Porque o vetor, como eu disse, ele é uma forma. Independente do que você faça, aquilo que está em vetor é uma forma. Então, alguns outros softwares conseguem entender essa forma. Como assim? Eu vou te dar um exemplo, primeiro, bem simples, bem fácil de você entender. Se você pegar o seu arquivo de logo, você consegue pegar aquela forma, tipo um círculo, e jogar num software 3D. O próprio software 3D entende que aquilo é um círculo e você consegue editar isso lá. Até mesmo para formas mais complexas, você consegue fazer essa mesma coisa, de jogar no software 3D e ele mesmo interpretar o que é aquilo ali e logo você colocar extrusão e tudo mais nesse arquivo. Então tá, agora que a gente já entendeu essa parte, até mesmo para fazer um bordado de uma camisa, dar logo em uma camisa. O que acontece? Já viu essas impressoras, não sei se eu posso chamar de impressora, nem sei como é que chama essa máquina. Mas aquelas máquinas que costuram, já que você deixa tudo programadinho, ali você precisa de um arquivo em vetor. Você vai colocar, vai programar ali a máquina para poder entender aquela forma. E ela já vai pegar a linha e já vai fazer o bordado na camisa, no tecido, no que tiver que ser. Então, fazendo isso aí, você já tem ali bem tracejadinho, bem bonitinho. Por quê? O software dessa máquina entende o que é uma forma. Logo, ele vai seguir a mesma forma que foi traçada no seu programa vetorial, tranquilo? Então por isso que é mais fácil. Até mesmo aquelas placas enormes, já viu aquelas impressoras de corte a laser e tudo mais? O que elas fazem também é entender o seu símbolo, ela vai entender a sua forma. Então você joga a forma dessa máquina e tudo mais, e o software dessa máquina vai entender a forma. E logo ele vai fazer aquele corte a laser top, que vai ficar perfeitinho na escala que você quis. Porque como eu disse, o vetor ele não vai deformar de acordo com o tamanho. Essas máquinas de recorte a laser pode ser para aquelas ACM, né, que é aquele material de fachada de loja, pode ser para MDF, pode ser para qualquer coisa. Geralmente todas essas máquinas, todos esses softwares entendem a forma. Então por isso que você tem que fazer uma logo em Illustrator, em Corel, que seja o programa vetorial que você preferir. Mas é por isso que a gente faz a logo. Olha essa facilidade, essa infinidade de coisas que dá pra gente poder fazer com o arquivo em vetor. E você acha, ainda assim, você acha que o arquivo em pixel vai ter toda essa flexibilidade? Mesmo se você fizer ele em PSD ali, ele foi editável para algumas coisas e tudo mais. Você acha que ele vai ter toda essa versatilidade? Você acha que outros softwares de outras máquinas, às vezes impressão, que seja, vão entender aquilo como uma forma para poder fazer todo o processo mais fácil? Guilherme, mas eu já fiz uma logo no Photoshop e enviei para a gráfica, eles fizeram isso aí. Muito provavelmente uma outra pessoa, um designer lá na gráfica, pegou a logo que você enviou, que estava lá como pixel, e ele teve que basicamente refazer ela todinha em um software vetorial. Então, já facilita, já envia um arquivo com qualidade, já envia uma logo com qualidade. Faça aí as suas logos em vetor. Caso você não saiba, comece a aprender. Eu aqui no canal ainda não estou postando muitos tutoriais, mas se vocês estão vendo esse vídeo aqui, provavelmente já tem uns 3 meses que está no ar, procura no canal que eu já estou fazendo vários tutoriais para vocês começarem a dominar mais as ferramentas, aprenderem alguns truques aqui, truques ali, para poder melhorar habilidades suas com vetor, tranquilo? Então vamos fazer um apanhado
apanhado geral aqui pra gente entender por que não se deve fazer uma logo no Photoshop, em algum outro software ali de pixel. Primeiro, a gente tem ali o peso do arquivo. O peso que a gente vai ter, o arquivo é muito, muito, muito inferior quando a gente faz ele em vetor, porque a gente não depende dos pixels. Porque se eu quiser fazer uma logo em pixel, vai ter uma qualidade absurda mesmo, ela vai ter que ser uma imagem muito, mas muito, mas muito grande. Logo, vai pesar demais, sei lá, você pode ter uma imagem pesando 300, 400 mega, de acordo com a quantidade de pixels que você escolher. E eu aposto que você não vai querer ali uma logo com esse peso inteiro. A gente consegue, às vezes, fazer uma logo com menos de 1 mega. Tranquilo? Então, por isso, a primeira coisa ali, a gente viu a questão do peso, uma das vantagens ali de ter um vetor. Outra coisa que a gente viu que é vantagem de fazer uma logo em vetor é a facilidade de edição que a gente tem ali, de poder clicar, editar uma cor, de clicar, poder editar às vezes uma forma, puxar aqui, é muito mais fácil de fazer no vetor. Outra coisa também que a gente pontuou é o tamanho, a gente consegue aumentar e diminuir sem ter perda nenhuma de qualidade ali no nosso arquivo. Dentre outras e várias vantagens. Pode ser que tenha desvantagens sim, pessoal, não estou falando que não tenha desvantagens eu fazer uma logo em vetor. Pode ser que tenha sim, mas a gente tem muito mais vantagem do que desvantagem e, quer queira ou não, esse é o padrão do mercado hoje, tranquilo? Então, se você quer começar a profissionalizar suas logos, criar um valor agregado maior para poder vendê-las num valor mais elevado, começa a estudar criação de logos em vetor, que eu te garanto que você não vai se arrepender. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado dessa série de vídeos aí de teoria na prática, para vocês entenderem cada vez mais as teorias por trás do design, tranquilo? Então, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o seu like, até o nosso próximo vídeo, fui!